Começando com o básico, o que é o DeepSeek? Esse é o nome de uma startup chinesa e também do seu modelo de inteligência artificial generativa que muita gente vem descrevendo como um rival de baixo custo para o ChatGPT. Ele funciona tanto por meio de um site para navegadores de computador, quanto também por aplicativos para Android e iOS, e foi disponibilizado para o público em geral agora, no dia 20 de janeiro, coincidentemente o dia da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Nas lojas de apps da Google e da Apple, aliás, o DeepSeek supera todos os rivais de IA e no momento de gravação desse vídeo aparece na primeira posição na lista de top apps grátis da App Store da maçã e na 29ª posição na lista de principais apps gratuitos em alta da Play Store. Qualquer pessoa pode acessar o site ou baixar os apps sem pagar nada, criar uma conta usando o login via Google ou apenas um e-mail e alguns dados pessoais, e aí usar os recursos do chatbot. Ele consegue interagir com comandos de texto com linguagem natural, é relativamente veloz nas suas buscas na internet para responder às perguntas dos usuários, pode fazer coisas como planos de viagens e de estudos, ou criar e revisar códigos, resolver questões lógicas e até ler e resumir documentos enviados pelos usuários. O modelo oferece dois modos, o Deep Think, que permite que a IA reflita sobre as perguntas antes de fornecer respostas, e o Search, que permite que a IA pesquise na internet por mais informações relevantes. Tudo isso sem cobrar nada dos usuários e permitindo pelo menos até 50 interações por dia por usuário no DeepThink, que é essa funcionalidade com raciocínio lógico similar aos modelos mais avançados como o GPT-o1 e o3. No lado das funcionalidades, as limitações no momento são principalmente a ausência de multimodalidade, ou seja, o fato de o DeepSeek conseguir interagir com textos apenas. Nada de interações por voz ou leituras de vídeos, o que já é possível nos rivais, principalmente em seus planos pagos, mas muitas vezes até um pouco nos gratuitos. Mas, como tudo que diz respeito às IA generativas, especialmente nos últimos 2 anos, é apenas uma questão de tempo para que isso mude e o DeepSeek ganhe funcionalidades mais e mais avançadas. A empresa, inclusive, já promete atualizações nesse sentido em breve. Outro ponto de limitação que algumas pessoas já estão questionando é na tendência das respostas do DeepSeek de seguirem a ideologia do governo chinês. As empresas chinesas são obrigadas a passar por uma espécie de censura das informações para poder fornecer os seus serviços. E isso acaba sendo percebido quando você pergunta questões mais polêmicas para ele, como, por exemplo, os campos de trabalho forçado dos uigures no norte da China. Diferente das outras IAs que trazem uma resposta abordando as polêmicas e críticas ao governo chinês nessa questão, o DeepSeek acaba passando um pano e respondendo com base nas linhas governamentais mesmo. O que vem realmente impressionando a comunidade de pesquisadores e especialistas no setor, e por isso está causando impactos que estão acertando as gigantes da tecnologia no bolso, que é onde dói mais, é o fato de o DeepSeek conseguir um desempenho assim tão competente, mesmo com um investimento assombrosamente menor e com todas as barreiras impostas pelos Estados Unidos para que as empresas chinesas consigam ter acesso às tecnologias que facilitam o desenvolvimento da IA. A startup por trás do DeepSeek foi fundada em 2023 como um braço de pesquisa de um fundo multibilionário chamado Highflyer. A princípio, o objetivo dessa empresa não era buscar modelos focados em lucro, mas sim gerar modelos de IA eficientes e focados em pesquisa fundamental. O primeiro modelo da companhia era focado na criação de códigos abertos e gratuitos para programação, e foi imediatamente seguido por um modelo amplo de linguagem, ou LLM na sigla em inglês, que usava seus 67 bilhões de parâmetros para tentar entender e reproduzir linguagem natural, de forma similar aos populares ChatGPT da OpenAI, Claude da Anthropic, Gemini da Google e por aí vai. Só que foi um ano depois, em novembro de 2024, que eles criaram o DeepSeek R1, um modelo projetado especificamente para tarefas que requerem inferência lógica e raciocínio matemático, e é esse modelo que agora está impressionando todos os especialistas no aplicativo liberado ao público. Pesquisadores da startup afirmaram que o investimento para treinar o chatbot chinês foi de 6 milhões de dólares, uma quantia que parece irrisória frente aos bilhões de dólares gastos por empresas americanas. Um exemplo nesse sentido é a Meta, dona do Facebook e outros apps e serviços, que passou também a incluir a sua inteligência artificial em aplicativos como o WhatsApp. O modelo Llama 3.1 da empresa teria custado 60 milhões de dólares para ser desenvolvido, o que já é 10 vezes mais do que o valor alegado pela DeepSeek. Na sexta-feira, dia 24 de janeiro, a empresa do Mark Zuckerberg anunciou a previsão de até 65 bilhões de dólares em investimentos no segmento de IA somente em 2025. Esse é um valor 50% ao superior que a companhia gastou na área no ano passado. Atualmente, as principais gigantes de tecnologia treinam os seus modelos de IA usando supercomputadores que usam aí mais ou menos 16 mil chips dos mais poderosos, incluindo soluções avançadas da NVIDIA. Enquanto isso, os engenheiros da DeepSeek disseram ter precisado de apenas 2.000 chips para realizar a mesma tarefa, e isso mesmo com todas as restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos para impedir que a China e outros países rivais tenham acesso irrestrito às tecnologias de hardware que são tão essenciais para esse setor. A explicação para isso é basicamente o uso de uma tecnologia de reforço. A IA dá uma resposta para os treinadores e eles dizem se a resposta
resposta tá boa ou não. Repetindo esse processo muitas e muitas vezes, os resultados vão ficando cada vez mais precisos. Mas claro, a situação real é um pouco mais completa do que isso, e eles não vão abrir o jogo tão fácil assim para abrir mão da vantagem que eles têm nesse setor. Esses feitos da DeepSeek pegaram o mercado como um todo de surpresa e renderam até elogios de Mark Andreessen, investidor de risco do Vale do Silício e um dos conselheiros de Trump. Segundo ele, a chegada do DeepSeek é o momento Sputnik da inteligência artificial. Para quem não sabe, o programa Sputnik da União Soviética foi o responsável pelo envio dos primeiros satélites artificiais para a atmosfera terrestre lá na época da Guerra Fria, e pegaram os Estados Unidos de surpresa na época, dando início de verdade à corrida espacial do período. Em uma postagem no X, um executivo da empresa que fornece treinamento de IA para gigantes como a OpenAI, Google e Meta falou também sobre a novidade chinesa. Alexander Wang, da Scale AI, afirmou o seguinte: o que nós descobrimos é que o DeepSeek tem melhor desempenho, ou pelo menos igual, aos melhores modelos americanos. Segundo ele, essa IA chinesa representa um verdadeiro alerta para os Estados Unidos, que até esse momento monopolizava os avanços no setor e buscava manter essa liderança por meio de controle na exportação de chips. Com toda essa reação positiva e as afirmações da empresa sobre os seus custos, o sucesso do DeepSeek fez os investidores no mercado norte-americano ficarem aí questionando o quão sustentáveis são os gastos no setor por empresas como Meta, Google, Nvidia e Microsoft, entre outras. Já que é possível atingir resultados que se equiparam ao dos modelos estadunidenses mais avançados atuais, só que com uma fração do orçamento, não faria sentido continuar investindo tão pesado nessas empresas. Foi essa lógica que levou à desvalorização trilionária no setor. O maior prejuízo ficou com a Nvidia, que chegou a perder 620 bilhões em valor de mercado na segunda-feira, dia 27 de janeiro, mas fechou o dia um pouco melhor, com um prejuízo de apenas 589 bilhões de dólares. As quedas não se limitaram a essa fabricante de chips e foram sentidas nos principais índices de ações dos Estados Unidos, com fechamentos negativos no Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones. Oracle, Alphabet e Microsoft também caíram em valorização. Além de acender o alerta nos investidores das empresas dos Estados Unidos, esse feito da empresa chinesa de conseguir tamanho avanço em IA generativa mesmo com bem menos dinheiro e muito mais restrições no acesso à tecnologia necessária, também pode ter outros efeitos positivos, inclusive para países como o Brasil. Falando com o G1, Evandro Barros, que é fundador da empresa de tecnologia DataH, afirmou que é possível que a expansão do mercado vá além desse eixo Estados Unidos-China. Caso algum laboratório na Europa ou na América Latina atinja o mesmo resultado, isso vai mudar completamente a visão do mercado de IA e teremos uma desvalorização ainda mais agressiva das ações das empresas que hoje dominam o setor, afirmou. A ideia aqui é um raciocínio simples, porém lógico. Se a China conseguiu fazer o mesmo com muito menos dinheiro, por que nós não conseguiríamos também, hein? Claro que isso também depende de todas as afirmações da DeepSeek sobre os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento dessa IA serem verdadeiras, o que nem todo mundo acredita. Há alguns analistas que afirmam que acham a reação do mercado meio exagerada e acreditam que a empresa afirmar que fez o que fez com valores relativamente tão baixos seria uma estratégia forçada justamente para balançar a liderança ocidental no segmento. Seja como for, é inegável que o DeepSeek existe e tem a qualidade que afirma ter. Então, algo certo os chineses claramente estão fazendo. Agora só resta a gente observar os próximos episódios dessa saga que certamente vai mudar o mundo nos próximos meses e anos de uma forma ou de outra. Vamos torcer para isso não acabar virando uma segunda Guerra Fria. Agora diz pra gente o que você tá achando do DeepSeek. Já testou? Tá com problema para criar uma conta ou para acessar o serviço por causa da grande quantidade de pessoas que estão começando a usar e entrando agora? Diz pra gente aí nos comentários a sua experiência.